Oi pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o custo da mão de obra. Mão de obra é sempre a nossa segunda conta mais cara num restaurante, né? Em alguns momentos chega a ser até a primeira, mas normalmente é a segunda conta mais cara, só perde para o CMV. E a gente entende o porquê isso acontece quando a gente começa a olhar para o que é pago. Na verdade, todo salário, quando pago direitinho na carteira, como tem que ser, e que é o que a gente sempre recomenda que se faça, o valor que você acorda como salário não é o mesmo valor que a empresa paga e nem o mesmo valor de que o funcionário recebe, porque existem os tais dos impostos e taxas. Algumas mudam de estado para estado, algumas mudam de função para função, tem aí algumas taxas que vêm de acordo com função, como insalubridade, periculosidade, adicional noturno, mas vamos esquecer essas taxas que são específicas de algumas funções e vamos esquecer também aquilo que a gente paga dependendo do estado, dependendo de como funciona cada cidade, que é contribuição sindical, reversão salarial, enfim, o que a gente paga para o sindicato. Vamos pensar só naquilo que a gente paga para governo, estadual, federal, municipal, estadual, federal, ou então o funcionário paga, tá? E a gente vai entender por que é tão caro. Vamos começar com os impostos ou com as taxas que são pagas pelo empregador. Primeira coisa é o seguinte: se você paga o salário na carteira, logicamente, né, tudo correto, você vai ter que pagar no final do ano algo chamado 13º, em algum momento do ano você vai ter que pagar algo chamado férias. Esse 13º, o teu funcionário, na verdade, não está trabalhando a mais para isso, mas é algo que ele tem direito sim, e é justo, mas você não tem produção, então ele acaba agregando um pouquinho no salário de cada mês para você provisionar e pagar lá no final do ano. Mesma coisa as férias. No mês de férias o teu funcionário não está produzindo, mas você precisa pagar. Então você vai provisionar mês a mês e guardar um dinheiro para pagar quando chegar o mês de férias dele. Para você pagar as férias do funcionário, você vai ter que provisionar 11,11% do salário dele. Fábio, mas 11,11 vai dar mais do que 100% no final de 11 meses. Sim, porque as férias têm o abono de 1/3 das férias quando você faz o pagamento. Você paga um salário mais 1/3. E todos os impostos vão incidir sobre esse valor também. No caso do 13º, que não tem o abono, você vai provisionar 8,33%. Então só dessa provisão eu estou falando aí de 19,44%, quase 20% do que você paga para o funcionário, você gasta mais provisionando férias e 13º. Aí vem os impostos. INSS, 20%. Para começar a brincadeira. O INSS é o que vai garantir lá na frente a aposentadoria, ou então é o que vai pagar o salário do funcionário se ele for afastado por um acidente de trabalho, por invalidez, alguma coisa assim. Então você vai guardando esse dinheiro para o funcionário no momento que ele tiver que se afastar por doença ou então que ele se aposentar. É a Seguridade Social. Apesar de você pagar INSS, existe um outro segurinho chamado SAT. Seguro de acidente de trabalho, que vai inserir dentro da folha de pagamento também, 3%. Então eu já tenho 11,11 de férias, 8,33 de 13º, tenho 20% de INSS, 3% de SAT. Existe um outro valorzinho que muita gente desconhece, que é o salário educação, sendo 2,5%. Isso está tudo dentro de taxas e impostos, tá? Aí nós temos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fundo de Garantia é aquele que vai garantir para o trabalhador o seguro-desemprego se ele for afastado, for demitido sem justa causa, também compor dentro da aposentadoria dele, apesar que a aposentadoria é INSS, mas enfim, é um fundo de garantia que ele vai ter, que quanto mais tempo de serviço ele tiver, maior vai ser esse fundo de garantia. O fundo de garantia é 8% que o empregador paga. E aí eu tenho as provisões sobre férias, salário e tal, de FGTS, INSS e tal, sobre aquele valor que a gente guardou de férias. Vai dar mais 11,93%. E como se não bastasse, ainda tem uma taxinha que aí não vai inserir também para todo mundo, mas que eu tenho aí INCRA, Sistema S, né, Senac, Senai, Sesc, Sebrae e tal, que existe uma taxinha que o empregador paga, que é de 3,3%. Então, se o empregador paga todos esses impostos, eu não falei ainda do que é descontado do funcionário, e eu não falei de taxas específicas municipais ou estaduais ou de sindicato dos proprietários, enfim, né? Não falei de nada disso, só imposto sobre o salário direto. A gente tem um acréscimo de 68,18%. Você contratar um funcionário por R$1.000, você vai pagar R$ 1.681,80 para esse funcionário. Isso é o custo de um funcionário para a empresa. Por isso que a gente fala que o salário de um funcionário para a empresa quase dobra. É isso mesmo, quase dobra. Se você ainda cumpre todos os outros benefícios, tipo cesta
cesta básica, etc., vai mais que dobrar. Custo para a empresa. Custo para o trabalhador. INSS, 12%. Na verdade, ele tem faixas de salário, mas estou pegando uma faixa mediana aí, de quem ganha acima de R$ 2.500, tá? Por mês. Imposto de renda retido na fonte. Também oscila conforme o salário. Ele vai de isento até 22,5%. Vamos pegar essa faixa mediana dos 2.500, 3.000, você vai pagar 15% de imposto de renda retido na fonte. Vai sair diretamente do teu salário. E fundo de garantia, 8%. A empresa paga 8%, você paga 8%. Nós estamos falando aí de 35% de impostos que saem do salário do funcionário. Não falei de contribuição sindical, não falei de reversão salarial, não falei de desconto de plano de saúde, né, assistência médica, odontológica, etc., que pode ser que você tenha. Não falei de alimentação, porque se você recebe a alimentação da empresa, existe lá um cálculo que pode ser descontado de você, vale transporte, existe toda uma série de agregados que podem vir dentro do seu salário. Mas se você não é optante de nada disso, 35% do teu salário vai embora com imposto. Vamos fazer uma continha básica aqui. Se você contratar um colaborador por R$3.000 de salário, tá? Assinado na carteira, você, empresa, vai pagar R$ 5.045,40. Isso é o custo de um salário de 3.000 para você, R$ 5.045. E o funcionário vai receber efetivamente R$ 1.950. Então, num salário de 3.000, o funcionário perde 1.000 e a empresa paga mais 2.000. Essa é a nossa realidade. E aí a gente começa a entender porque muita gente paga um salário base na carteira e o resto por fora. Tá certo isso? Não. As pessoas usam? Sim, tá? Muita empresa usa, muito restaurante usa. Ou não assina a carteira, ou então paga parte na carteira, um salário base na carteira, R$ 1.080, R$ 1.100, depende do estado, da categoria, enfim, e o restante paga por fora. Quais os riscos que a gente corre, quais os benefícios ou malefícios que a gente tem com relação a essa situação? Se você paga por fora para o funcionário, você está sonegando, então você está errado. Se esse funcionário, saindo ou estando na empresa, juntar provas e processar a empresa, ele vai ganhar quase que certeza que ele vai ganhar, porque o ônus da prova é dele. Você tem que provar que ele está mentindo, tá? Não é ele que tem que provar que está falando a verdade. Você vai ter que pagar todo o retroativo e vai ser ainda com multa, com correção e etc. E isso vai sair caro, muito caro. Se você é pego numa auditoria aí, numa visita da Regional do Trabalho, fazendo qualquer tipo de coisa errada, você tem a multa no primeiro funcionário, você tem a multa vezes 2 no segundo, você tem a multa vezes 3 no terceiro, aí você imagina a bronca que você vai comprar financeiramente. Então o risco é muito grande. Mas Fábio, eu tô aqui, uma pessoa me falou isso há uns 3 anos atrás. Fábio, eu faço assim, mas eu tô fazendo isso há 15 anos, nunca me pegaram. Pareceu piada. 3 meses depois pegaram. E aí ele fechou as portas porque ele não tinha como desembolsar o tamanho do buraco que ficou. Melhor você pagar menos, ok, você consegue pagar inclusive melhor para o seu funcionário, porque não vai ter desconto e tal, só que você corre um grande risco, tá? Um grande risco de ter problemas na frente. Para o funcionário, parece muito legal, né? Ah, ele tá me pagando 3.000 e eu tô recebendo realmente os 3.000, porque ele me paga por fora na carteira. Sim, você não vai ter desconto nenhum, mas você também não vai ter aposentadoria, fundo de garantia, né, o seguro-desemprego. Você vai perder uma série de benefícios que não vão acontecer agora, vão acontecer lá na frente. E daí esse dinheiro vai fazer falta. Fundo de garantia, né, 8%, é bastante para descontar no salário? Eu concordo. Mas quando você é demitido sem justa causa, ainda mais quando for um período de crise, né, um período de recessão, um período que não está tendo contratação, que o desemprego está grande, aquele seguro-desemprego muitas vezes é o que vai te manter por 3, 4, 5 meses. Dependendo do tempo que você ficou na empresa, você tem o período de meses e o valor para receber. Quando você se aposenta, o tamanho da sua aposentadoria é diretamente proporcional ao tanto que você recolheu, ao tanto que você contribuiu com o INSS. Então, se você recebe 3.000, mas só 1.000 na carteira, você só está contribuindo com o INSS de 1.000. Se ele não bater com 1.000,
não vai bater o teto, você nunca vai se aposentar no valor máximo de aposentadoria. Você vai pegar um patamar dentro daquilo que você contribuiu. Para o colaborador, receber por fora é bom? Na hora é, porque ganha mais. Mas lá na frente vai fazer falta. E quando você faz o contrato de pessoa jurídica, você não contrata o teu colaborador como CLT, não assina carteira, você contrata a empresa do seu colaborador. Nós consultores fazemos muito isso, né? Nós somos contratados como pessoa jurídica e não como funcionários, até porque nosso trabalho é pontual. Aí eu não tenho toda essa incidência, eu vou pagar de tributação somente aquilo que a minha empresa paga, dependendo se ela é optante ou não do Simples, se ela é MEI, ME, limitada, sociedade anônima, enfim, depende aí da minha empresa. De uma maneira geral, consultores, por exemplo, e prestadores de serviço, quando assinam como pessoa jurídica, a maioria abre MEI, é optante do Simples e vai pagar algo entre 2% a 6% de salário sobre o ganho, tá? A emissão da nota fiscal. Mas lembrando, você não vai contribuir com o INSS, etc, etc, etc. Então, se você quer uma garantia de que lá na frente você vai poder se aposentar, você vai ter que optar por uma previdência social particular. E aí você paga a tua previdência particular para garantir a sua aposentadoria. Se não, quando você parar de trabalhar, morreu Maria Preá, não recebe mais nada. Então, gente, o custo de mão de obra, a gente sabe que é um custo violento e por isso que muita gente não consegue manter. O que se faz, na maioria das vezes? Se opta por uma mão de obra mais barata, então você desqualifica a tua equipe para pagar menos. O problema é que desqualificar a tua equipe significa perder qualidade. Se você tem uma equipe menos preparada, você vai ter um produto menos qualificado, vamos chamar assim. Mas às vezes é necessário pela sobrevivência. Como consultor, você indica para o seu cliente pagar parte na carteira e parte fora ou pagar tudo fora? Não. Você não indica, você pode até falar para ele, ó, existe esse caminho, mas não é o correto. Agora, indicar, você pode estar colocando ele numa situação muito complicada lá na frente. Mas infelizmente muita gente tem que fazer isso. Infelizmente muita gente tem que fazer isso para sobreviver, porque senão o custo basicamente é isso. Você contrata o funcionário por 1.000, você vai gastar 1.700 e na verdade ele não vai receber 1.000, vai receber 650, 690 reais. O salário combinado, ele é sempre bem maior do que o que o funcionário recebe e bem menor do que aquilo que você paga. Por isso a mão de obra do nosso país é a segunda conta maior de qualquer restaurante ou negócio de alimentos e bebidas. Cuida dessa conta. O jeito mais fácil de economizar é ter gente boa trabalhando e processos que garantam produtividade. Assim você não precisa ter tanta gente. Aí você economiza de verdade, sem risco, sem deixar nenhuma testa aí que possa lá na frente te derrubar. Trabalha a produtividade, trabalha a qualificação da tua equipe, que o salário começa a valer a pena, ok? É isso aí. Você desse lado, eu, Fábio De Luca, por aqui, nós juntos no Beabá do AIB, conversando sobre gestão de restaurantes e gestão de alimentos e bebidas. Até o próximo vídeo, pessoal.